Eu acho que o PSOL é um pequeno partido que tem apenas 11 anos, é um partido muito caçula diante dos principais partidos políticos, principais grandes partidos, mas a gente tem procurado muito essa renovação de quadros, né? Então, assim, já quando eu entro no PSOL, eu já tinha um mandato de deputado federal, né? Eu era um único nome público do partido, única figura pública do partido, né? E ao longo desse tempo a gente projetou outros nomes, né? O principal deles, o Renato Roseno, né? A Tonha Rocha, que infelizmente saiu do partido, e mais recentemente, né, o Ailton Lopes. Então, a minha compreensão é que o partido ele não pode depender de uma ou outra figura pública, né? Houve uma pressão muito grande dos companheiros e companheiras que estão no interior do estado para que o Renato tivesse uma presença maior, um apoio maior nas campanhas, né, desses nossos companheiros que são candidatos a prefeito e a vereador. E também se julgou que o fato de eu estar há 8 anos na Câmara Municipal, tendo feito oposição sempre pela esquerda à gestão da Luiziane e oposição também mais ainda pela esquerda à gestão do Roberto Cláudio, eu estaria, vamos dizer, mais familiarizado com a pauta municipal do que o próprio Renato, que está muito ligado a uma pauta, vamos dizer, de dimensão estadual, né? Nós estamos remando contra a maré, eu tenho clareza disso. As dificuldades são muito grandes, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive há pouco com um militante de direitos humanos, já quase octogenário, né, do Rio Grande do Sul, Jair Kiske, né? Ele perguntou pela campanha, eu disse, é difícil. Ele disse, se não fosse difícil, não teria graça, né? Ou seja, nós temos, vamos dizer, estamos acostumados a esse tipo de enfrentamento. Nós nunca contamos com bonança. Pelo contrário, a gente, vamos dizer, foi forjado nesse tipo de enfrentamento, de dificuldade, né? E, portanto, com muita disposição para isso. O que é que hoje, né, vamos dizer, nos é desfavorável, né? É aquela mini reforma ou contra-reforma eleitoral que o Cunha conseguiu aprovar no Congresso à época que ele era o todo-poderoso, não é, presidente da Câmara, né? Essa contra-reforma, ela veio mesmo para matar os pequenos partidos, né? E para nos calar, né? É praticamente uma lei da mordaça. Primeiro porque encurta o tempo total, mas dentro do tempo total encurta ainda mais o tempo do PSOL. Ó, o Ailton estava lembrando que ele tinha mais de 1 minuto na eleição passada, né? E ainda assim era pouco na frente dos demais. Agora eu tenho 13 segundos. 13 segundos, né? O que é isso? É o nome, o número e uma frase. Somente. Entendeu? Ainda com a possibilidade de a pessoa não gravar aquilo que eu estou falando, né? Nenhuma outra campanha tem uma militância, estou falando de pago, não estou reclamando que as pessoas precisam e ganham seu dinheiro, mas você contratar uma pessoa para um período eleitoral sem conhecer nenhum candidato ou partido é diferente de uma militância jovem, né, que está ali aguerridamente lutando pelo que acredita, né, pelo ideal, né? Então, isso é um diferencial muito forte no PSOL, né? E a gente vê assim o PSOL, a nossa militância se entrega mesmo, né? De manhã, de tarde, de noite, dorme na sede, não almoça, né? Tem uma entrega muito grande, né? Então, assim, eu considero que é muito razoável, certo? Que a gente conquiste pelo menos, né, se não ampliar, uma cadeira na Câmara Municipal, né? Então, eu acho que isso aí, e isso vai ser muito importante para a gente, né? Porque nós estaremos oferecendo à sociedade um novo quadro, entendeu? Alguém que poderá, vamos dizer, nos representar. Então, eu acho isso, eu vejo que mesmo com o desencanto da política, né, que é muito grande, né, e a gente sabe que essa eleição pode ter também, portanto, um número muito expressivo de votos nulos, de brancos e de abstenções, mas eu acho que aquele eleitorado do PSOL, que já vem votando há 10 anos com a gente, 2006, né, para 2016, né, já são 10 anos, nós temos 11 anos de existência, mas nós temos 10 anos que disputamos eleições, é a 6ª eleição.
Eu acredito que esse eleitorado, até renovado e ampliado, vai garantir de 1 a 2 cadeiras, no mínimo, lá na Câmara Municipal. Fortaleza é uma cidade com muitos problemas, né? Nós não podemos, assim, achar que Fortaleza tem um único problema, né? Eu colocaria aqui o problema da violência, principalmente do extermínio da juventude pobre, negra das nossas periferias, né? Fortaleza, infelizmente, é a capital onde mais são assassinados jovens e adolescentes em todo o Brasil, né? É um triste ranking esse, né? Então, essa situação, é claro que é uma situação conjuntural, muito mais grave, tá certo? Mas é preciso entender, né, e eu pude observar isso por onde eu tenho andado, né? Os jovens tinham um local para arte, para cultura, para o esporte, para o lazer, para o estudo, para uma atividade profissionalizante. Tudo isso foi tirado dele, tá? O que aconteceu, por exemplo, com a Luiziane, ela criou grandes equipamentos, são equipamentos fantásticos, não deixa de ser, que são os Cucas, né? Aí o prefeito atual joga toda a sua política nas areninhas, que são bem mais baratas, tá certo? E que passa a ser a marca dele. É como se cada prefeito quisesse assim, eu vou deixar uma marca, né? É como se cada prefeito pensasse que a gestão ou que a cidade, ela começa, o ano zero é aquele ano que ele assume. E aquilo que era de bom das outras gestões acaba sendo abandonado, né? Acaba sendo esvaziado para deixar isso tudo. Então, a gente vive uma situação de gravidade imensa com relação a isso. Um outro problema grave que a cidade vive é o problema da moradia. Na Fortaleza, hoje, tem 40% da população vivendo no que o pessoal chama em habitações subnormais, né? Em favelas, em comunidades sem infraestrutura, com falta de saneamento básico, com falta de drenagem, algumas delas, e com a falta de garantia da propriedade. Ocupações, muitas ocupações, e agora na gestão do prefeito Roberto Cláudio, o plano diretor foi regulamentado. Mas em que ele foi regulamentado? Naquilo que interessa ao capital imobiliário, as grandes empresas, né? Os grandes latifundiários urbanos, as construtoras da cidade de Fortaleza, né? Então, que é representada principalmente pelo Sinduscom. Então, eles conseguiram, e o prefeito garantiu para eles, a flexibilização do licenciamento ambiental, conseguiram a criação do instrumento chamado outorga onerosa de uso, não é? E a transferência do direito de construir para citar, e além da regularização dos licenciamentos, né, ilegais que existiam. Então isso faz com que hoje, e uma nova lei que está sendo votada na Câmara, ela ainda traz mais ameaça a aquilo que nós chamamos, tá certo, de patrimônio ambiental e patrimônio cultural. Aí você pergunta, então, nesse problema, qual é a solução? A solução, no nosso entendimento, tá certo, é o cumprimento do plano diretor, tá certo? Nós, na gestão nossa, nós vamos rever essa legislação de financiamento, porque ela, vamos dizer, flexibilizou, liberou geral as construções em Fortaleza, né? E queremos ter uma política de meio ambiente digna desse nome, né? E eu colocaria no quarto ponto o que eu chamaria de um déficit de participação popular. Nós queremos que essas grandes obras elas sejam plebiscitadas e nós queremos que as secretarias regionais elas funcionem como espaços de participação popular, através de assembleias populares, através de conselhos populares. Então veja, nós tivemos na gestão da Luiziane o orçamento participativo, o Roberto Cláudio acabou, nós queremos voltar ao orçamento participativo, mas não como era com a Luiziane, porque nós consideramos, e eu acompanhei isso, que o orçamento participativo na época da Luiziane, ele era insuficiente. Explico. A comunidade vinha, votava a sua proposta, no entanto, não tinha nenhuma garantia de que ela seria executada. Ou seja, o que nós estamos propondo é um orçamento participativo de ciclo completo. Um orçamento participativo que passa, vamos dizer,
da sua elaboração, da sua proposta, votação, tá certo? Entra na lei orçamentária, mas também tem que acompanhar a execução disso. Sim, se for aprovado, por que não vai ser feito? Então essa é uma questão também que está também nas nossas propostas. E finalmente, há uma questão que não é só de Fortaleza, mas é uma questão que está muito ligada ao momento que a gente está vivendo no nosso planeta, que é a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas, né? Ou seja, a gente tem que proteger o que nós temos de verde, nós temos que incentivar ainda mais o uso da mobilidade, dos modais que não poluem, principalmente o modal ciclístico e mais ainda com o sistema cicloviário de fato integrado, mas a gente pode pensar num programa de solarização. Não é? O que é isso? Qualquer pessoa que vem de fora para cá, eu digo isso porque às vezes meus amigos e colegas, né? Outro dia estava aqui o João Iris e o Chico Alencar, o que chama a atenção deles? O nosso céu aberto, o nosso sol. Né? Então isso é fantástico. Né? A gente tem, portanto, em cima da nossa cabeça um reator, tá certo? De energia, uma usina de energia inesgotável. Ou vai se esgotar daqui a 6 bilhões de anos. Então, para o nosso tempo humano, histórico, é praticamente inesgotável. Né? As pessoas calculam que um dia da energia solar, se a gente tivesse capacidade de transformá-la em energia elétrica, né, um dia daria para gerar energia suficiente para todo mundo em um ano. Né? Para a gente ver isso aí. E, no entanto, a gente tem uma termoelétrica que usa carvão mineral, que inclusive tem impacto na questão da seca, porque consome muita água e a população tem que pagar a conta d'água pesada, enquanto isso as termoelétricas têm 50% de desconto, etc, etc. Então o que a gente está pensando? O Greenpeace fez uma proposta de solarização nas escolas, isso é fantástico, mas nós queremos ir além disso. Nós queremos nas repartições públicas e nas casas populares construídas pelo município. Isso é muito interessante. Com isso a gente ajuda a diminuir o aquecimento global, né? Acaba com essa ideia de se gerar energia a partir da queima de carvão, que é algo absurdo isso, tá certo? A utilização de carvão, queimando carvão para gerar energia. E também a gente pode criar uma situação em que a população não tem mais que depender das empresas concessionárias. As pessoas tendo uma plaquinha dessa, elas têm uma autonomia aí de 20 anos ou mais, né? Por uma série de razões. A primeira é que a questão da violência e da insegurança, ela não se resolve com mais repressão, né? Ela não se resolve com a violência do Estado. Ela pode, vamos dizer, melhorar e muito, desde que você tenha uma política de garantia de acesso a direitos. Então, para nós, é uma questão de enfoque. Ó. O enfoque deve ser, tá certo, não de amedrontar esses meninos, né, que muitas vezes têm as suas diversões. Podemos criticar, mas nós estamos numa posição muito confortável para criticar, porque nós temos opções e alternativas. Mas às vezes o que sobra para esses meninos na periferia são os rolezinhos que eles fazem nas praças e tudo mais, e que depois a polícia vem com baculejo, a polícia vem com muita violência na abordagem, né, porque são meninos pobres da periferia, e isso cria um caldo de cultura, uma revolta muito grande. Eu me espanto com essa proposta do capitão Wagner de raio municipal, entendeu? É um desvirtuamento completo do papel da guarda. A guarda na Constituição, ela é uma guarda patrimonial, né? Ela está ligada às praças, aos parques, aos jardins, né? Armar a guarda literalmente pode ser um tiro no pé, porque esses guardas com pouca formação, né, eles não são soldados, né, eles não são policiais militares, eles podem se tornar presa fácil dos criminosos. Uma gestão democrática, uma gestão que tem uma visão de direitos humanos, a Guarda Municipal podia trabalhar muito na ideia de mediação de conflitos. A mediação de conflitos
é uma coisa muito interessante. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que faz parte de torcidas organizadas, né? E a gente sabe que as torcidas organizadas estão muito na periferia. E ele disse o seguinte, que tem liderança de torcida organizada que mediam muito conflitos entre os meninos nesses locais, né? Você vê o que aconteceu agora na cidade. Não estou defendendo, não. Absolutamente. Mas as grandes, vamos dizer, gangues do crime organizado selaram pactos, né? Todo mundo diz, isso aí está na imprensa, saiu até na imprensa internacional, né? Que a redução dos homicídios em Fortaleza tinha muito mais a ver com o pacto, né? Entre os grupos organizados, tá certo? Do que propriamente com a ação da polícia. Aqui em Fortaleza, né? O que é que nós vimos? Houve uma militarização da Guarda Municipal, né? É o regimento interno, é a criação de pelotões como o pelotão especial na época da Luiziane, que virou grupamento de operações especiais na gestão do Roberto Cláudio, a utilização da Guarda para reprimir movimentos sociais. Então, há um desvirtuamento muito grande disso tudo. Há denúncias que chegam para a gente, inclusive, de que nos terminais, tá certo, há salinhas onde os meninos que estão perturbando ali né, vamos dizer, a paz lá dos terminais são levados para lá para apanhar. Polícia é polícia e guarda municipal é guarda municipal. Essa confusão que está sendo feita pelo candidato Capitão Wagner, ela é muito negativa na abordagem dessa questão. Uma das coisas mais graves que o golpe realizado e que destituiu a presidenta Dilma, tá certo, está, vamos dizer, sendo gestada por orientação do Henrique Meirelles, que é a pessoa do capital financeiro, dos especuladores e tudo mais, é uma proposta de emenda constitucional, uma PEC 241, número 241. O que é que essa PEC propõe? Ela propõe congelar os gastos públicos durante 20 anos. É como o senador Requião disse, nesses 20 anos não pode nascer ninguém, nesses 20 anos ninguém pode adoecer, nesses 20 anos ninguém pode demandar a escola pública, nesses 20 anos ninguém pode demandar moradia. Você imagina o seguinte, nós estamos em 2016. Até 2036, os gastos com saúde, educação, moradia, programas sociais, vão estar congelados no nível desse ano, por mais que a população cresça, por mais que a população necessite. Combine isso com o desemprego, né? Combine isso com essa situação. Então essa PEC ela é criminosa. Ela rasga a Constituição, os direitos sociais que estão na Constituição. Ela inviabiliza o SUS, ela inviabiliza o Fundeb. E ela é para economizar recursos, para pagar os juros da dívida, para remunerar os banqueiros e os especuladores. É o mercado financeiro. O mercado financeiro está nervoso. O mercado espera que essa PEC seja aprovada. E o mercado está sedento de sangue e de lucro. Essa que é a verdade. Então, assim, primeira coisa, qualquer gestor sério, qualquer candidato sério, é pressionar o Congresso contra a PEC 241. Saneamento básico, esgotamento sanitário, drenagem, saúde, Por quê? Porque uma parte grande das doenças que se tem está ligada, tá certo, à poluição dos rios, ao empoçamento dessas águas, né? Portanto, esses mosquitos transmissores, né? Vamos pensar aqui no Aedes aegypti, o grande vilão, né? Que transmite dengue, que transmite chikungunya, né? Que cria uma situação, né, hoje na cidade de uma epidemia muito grande. Isso é uma política correta. Aí você vê, tem um plano municipal de saneamento elaborado pela prefeitura junto com a CAGES, que prevê que só em 2033 nós teremos ligada a rede de coleta de esgotos. Então, isso é uma questão ligada à saúde e não está sendo visto, porque há uma visão que os estudiosos chamam de hospitalocêntrica, que tem muito a ver com a gestão do Roberto Cláudio. Roberto Cláudio gastou muito em saúde, gastou. Não dá para você desconhecer. Mas muito está ligado à construção de equipamentos. Você tem
as UPAs, você tem os novos postos de saúde e falta remédio durante meses seguidos para a população. Então, essa é a questão da melhoria da qualidade do gasto, não é só a quantidade, é a qualidade do gasto, que no nosso entendimento resolve muito com o controle social, né? Se você tem nos bairros esses conselhos, nos regionais, esses conselhos populares funcionando, eles podem fazer essa fiscalização e podem, vamos dizer, ajudar a gestão a fazer uma boa administração disso. Houve uma melhora, né, em dois aspectos, a gente tem que reconhecer isso, até porque eu batalhei muito pela questão das ciclovias, das ciclofaixas. Tem até um projeto da minha autoria, ainda na gestão da Luiziane, criando o sistema cicloviário de Fortaleza, né? E assim, a faixa exclusiva que a Luiziane no início criou, né, e que o Roberto Cláudio ampliou, e ciclofaixas são muito importantes. Mas aí vem primeiro a velha história. Faz a ciclofaixa e abandona as ciclovias. Muitas ciclovias de Fortaleza hoje estão em péssimo estado. E nós não temos ainda um sistema integrado, né? Às vezes o ciclista ele sai da ciclofaixa e já cai dentro de um viaduto, né? Então, há inclusive essa contradição dentro do governo nesse aspecto, que é a contradição entre, né, uma política voltada para a mobilidade em termos de ciclofaixas, né, e de faixas exclusivas de ônibus, mas uma construção muito grande de equipamentos que são extremamente hostis, né, aos ciclistas e extremamente hostis aos pedestres. Finalmente, a questão do Uber. Eu colocaria o Uber, o táxi amigo no mesmo patamar. Tá? Por que os taxistas se revoltam contra o Uber? Porque o Uber é mais barato, ou os táxis piratas. Por que o Uber e o táxi pirata são mais baratos? Porque não tem que pagar as taxas que o táxi, vamos dizer, normal, regular, tem que pagar. Não dá mais para você chegar e dizer assim, não, barra o Uber. Não dá, isso é algo que chegou. Eu tenho conversado com taxistas sobre isso. O que você pode resolver é tratar de forma isonômica. Tá? É isonomia. Ou seja, você não pode pensar, tá certo, em regulamentar e um setor arcar uma soma muito grande de tributos e outro setor não arcar nada. Ou todo mundo paga, ou todo mundo não paga. Eu penso que isso não é difícil resolver. Até porque, né, tem poucos táxis circulando em Fortaleza. Até porque nos bairros, muitos táxis não vão e é o táxi amigo quem faz, né, ali ele funciona. Você pode, inclusive, o táxi amigo ele pode ter um local que ele circule, tá certo? E a própria experiência do Uber é tão interessante que o próprio sindicato criou um aplicativo para fazer um abatimento para quem, vamos dizer, pede o táxi por esse aplicativo do sindicato. Então eu acho que essa é uma questão que tem que ser resolvida. Eu acho que inclusive também tem que ver o que tem hoje, né, dentro das vagas. Há um processo muito sério onde poucas pessoas detêm ilegalmente várias vagas de táxi e empregam, né, de forma absolutamente irregular os chamados rendeiros. Muitas vezes um rendeiro desse de táxi, ele paga 80%, 70% do que ele apura, tá certo? Nesse processo de superexploração. Então eu acho que essa regulamentação era uma regulamentação que poderia ser feita, tá certo? E eu acho que é possível conviver na nossa cidade o táxi, o Uber e o táxi amigo. A Raquel, ela é uma mulher da periferia, negra, trabalhadora, membro de um partido que está aliado conosco, que é o PCB, tá certo? E que ela é militante no movimento de moradia, né? Então, assim, ela, inclusive, foi uma das pessoas que foi despejada violentamente, removida violentamente, na época, vamos dizer, do Alto da Paz, quando nós tivemos aquele episódio, vamos dizer, de extrema violência e brutalidade, e que, inclusive, o terreno até hoje está lá desocupado, e aquela população que já estava estabelecida lá, ela se dispersou na cidade. A Raquel, ela hoje mora na cidade de Jardim, mas antes de o Alto da Paz, ela morava no Serviluz, fazia parte da associação do Serviluz. Então, eu acho que a Raquel, ela poderá ter uma participação muito importante na questão da moradia nessa gestão. O que é que eu posso apresentar
a população. Eu posso apresentar a minha trajetória de 30 anos de luta, de militância, tá certo? Com, vamos dizer, uma história muito vinculada aos movimentos sociais. Então, são essas resistências, essa fortaleza que resiste, né, com a qual eu tenho uma relação há 30 anos. Né? Eu sempre tive um lado na luta de classe, que foi o lado do povo, do trabalhador, do negro, da mulher, do gay, do índio, do sem teto, do sem terra. Vamos dizer, esse é o meu, vamos dizer, o meu credencial. Né? Eu posso me apresentar como uma gestão que não tem nenhum compromisso com o grande capital. Né? As outras gestões, elas se aliaram, né? Inclusive a atual de forma muito clara. Né? Ela acaba sendo uma gestão de interesses de grandes grupos econômicos. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.